Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber notificações, deixar aí o seu like ou o seu dislike, e se desejar você pode nos seguir nas redes sociais e deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa e coerente, né? Pessoal, mais uma vez eu gostaria de lembrar, se você está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, que existe um vídeo onde nós fazemos a apresentação do canal e também da nossa pessoa, para que você não dê a sua opinião sem saber de quem está falando e o contexto no qual a nossa fala está sendo ministrada, tá certo? Existem nós estamos conversando um pouquinho sobre política, feminismo, a ordenação de mulheres, questões de gêneros, coisas que afetam a igreja no Brasil e também no mundo, tá ok? Então, se você se interessar por esse assunto, visite aí, entre aí no nosso canal e veja os vídeos que nós temos produzido, né? Ok? Hoje, pessoal, nós queremos conversar um pouquinho sobre política e ideologia no adventismo brasileiro, né? Esse é um assunto polêmico, né? Quando nós falamos de política numa época em que essa polarização tomou conta do mundo e no Brasil, principalmente, que é o nosso caso aqui onde nós estamos inseridos, né? Essas questões estão ficando patológicas, né? O que é uma ideologia patológica? Uma ideologia patológica é porque na verdade ideologia, vamos começar por aí, né? Ideologia é o que? É um sistema de ideias, de conceitos, de imagens, de sons para representar, né, alguma coisa, né? Então, por exemplo, o cristianismo em si, ele é uma ideologia, né? O judaísmo é uma ideologia, o marxismo é uma ideologia, o capitalismo é uma ideologia, ou seja, é uma série de temas que entram nessa categoria de ideologia, né? Então, isso em si não é bom e nem é ruim, né? A questão é o uso que se faz dessas ideologias, né? Aí começa o problema, né? Quando você não faz o uso correto dessas ideologias, então nós chamamos, pelo menos eu costumo chamar isso de ideologia patológica. O que é patológico? A palavra patos, que vem de patologia, vem de patos, que é uma palavra grega e é uma palavra com um significado antitético, né? Porque ela significa tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Ela significa doença, por isso que tem um departamento de patologia, né? De um hospital, né? Que estuda ali as doenças, como também ela significa paixão, né? Então é muito interessante isso, né? Quando a Bíblia fala aí da paixão de Cristo, muitas vezes Paulo usa a palavra patos aí para falar dessa paixão. E outras palavras, que para os gregos e pelo grego bíblico, a paixão envolvia dor, de certo modo, né? Tem a ver ali com sofrimento. Então, a patologia tem a ver também com doenças, dor e amor, né? Paixão, né? Então, quando nós falamos assim de uma ideologia patológica, deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Digamos assim, você pertence aliás, você torce, né, por um determinado time de futebol, né? Isso não há nenhum problema. Você tem, digamos aí, a ideologia do Palmeiras, né, a ideologia do Corinthians, a ideologia do Flamengo e etc. Então você compra a sua camisa, você tem a sua bandeira, você sabe a escala do seu time, quem é o técnico, quem é o diretor financeiro, você conhece tudo ali daquele sistema, né? Até aí não tem nada de errado nisso, né? O problema se torna patológico, né? Patológico no sentido agora negativo, né? Não o patos de paixão, né? Mas o patos agora de doença, né? É quando você começa, por exemplo, seu time perde, e ao invés de você dizer assim, poxa, o nosso time não jogou bem hoje, né? Não tivemos, ou se não dizer, o nosso time jogou bem, porque às vezes acontece, né? Um time joga melhor do que o outro e perde, né? Eu não sou especialista em futebol, mas eu já vi isso, né?
Então, aí você, poxa, meu time jogou bem e perdeu, né? Você está aí colocando o seu pathos, né, a sua paixão de forma coerente, né, a sua episteme, né, a sua racionalidade, sem nenhum problema, né? Meu time perdeu, mas porque jogou mal, né? Olha aí, você está sendo razoável, né? Agora, quando é que essa patologia ela é negativa? É quando você diz assim, olha, o nosso time perdeu por causa do juiz. Tudo bem que o juiz pode interferir, né? Mas a maior parte das derrotas do futebol não é a questão do juiz, é porque os caras não jogaram mesmo. Aí você não consegue dizer que seu time jogou nada, né? Jogou ruim, aí você transfere isso para onde? Para o campo da patologia. Aí você diz, não, nosso time perdeu por causa do juiz. Não, nosso time perdeu por causa da bola. Essas bolas são fabricadas na China e ali é um bando de comunistas, estão querendo acabar com o futebol do Ocidente, estão fazendo umas chuteiras e umas bolas horrorosas. É por isso que nossos jogadores não estão jogando bem. Aí você transferiu ali, né, a etiologia, né, a causa verdadeira você coloca na causa falsa, né? O nosso time perdeu por causa do nosso técnico, né, que não soube organizar. Enfim, você está usando uma patologia aí negativa, doente, né? Porque você não está tendo a coragem de dizer, não, meu time perdeu porque jogou mal, ok? Espero que você esteja entendendo bem isso aí. No campo da religião, né? Aí você fica sabendo, você pertence a uma religião, que você deu seu dízimo, dá sua oferta, você se mata e morre por aquela religião, e de repente você sabe que aquele seu pastor tem uma mansão em Miami, tem uma fazenda não sei de onde, tem um sítio não sei de onde, tem um jatinho não sei de onde e anda com carro importado. Aí a televisão lá faz uma reportagem, coloca isso na internet, nas redes sociais, aí você vê, você está diante das evidências, aí você diz, não, isso aí é coisa da igreja, não pertence a ele. E aí você começa a justificar o injustificado. Pessoal, está dando para entender isso aí? Qual seria o correto? Você, não, meu pastor roubou. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que nos levantar para fazer justiça. Não significa que você tem que sair da sua igreja, etc. Não, mas você tem que reivindicar aquilo que aconteceu, procurar justiça, etc. Quando você faz isso, você está usando o pathos, a paixão, de forma coerente, não patológica, né? Não doentia, né? Mas de forma coerente. Trazendo para o campo da política, né? Aí você vê o seu partido que fez isso, fez aquilo, há evidências concretas de corrupção, disso, daquilo, outro. Tudo está sendo mostrado para você. Aí você diz, mas não, isso é uma narrativa que foi construída contra o meu partido. Seja da direita ou seja da esquerda, né? Você começa a endeusar os seus líderes, né? Volto a repetir, quer seja da direita, quer seja da esquerda. As coisas ruins que ele faz, você tenta dar uma justificativa. Eu já vi muito isso, pessoal. Pessoal, isso é muito sério, entendeu? Isso é muito sério. Você pode ter o seu partido, eu também posso ter o meu, né? Mas olha, quando alguém mostra uma evidência, né, e a gente não quer crer na evidência, quer seja da direita, quer seja da esquerda, com todo respeito, pessoal, porque o que faz a diferença entre nós e os animais é a nossa racionalidade. Então, quando nós temos uma racionalidade e não a usamos, nós somos piores do que um animal, porque o animal não usa porque não tem, né? E você tendo e não usando, então você fica numa categoria inferior ao animal, com todo respeito, né? Isso é algo que eu preciso falar, né? Eu preciso falar isso aí, porque é algo que afeta todos nós, inclusive a igreja, né? Então, para vocês terem uma ideia que esse negócio é tão sério, que o conceito de verdade, eu estou escrevendo um livrinho aí aos pouquinhos chamado Epistemologia e Ideologia, né? Onde eu mostro, né, baseado em pesquisas, né, que os sentimentos interferem na interpretação dos fatos, né? E no caso da política, o fato de você gostar de determinado líder político ou corrente política, seja da direita ou seja da esquerda, faz com que você tente justificar aquilo
ou demonizar aquilo. Então, se um candidato da esquerda, né, um governante da esquerda faz alguma coisa boa, aí você vai lá e é contra. Tem muita gente que é contra cotas raciais, né, que é contra alguns temas que fala de racismo, né, que é contra algum tema de respeito às diferenças, no que diz respeito. Você não precisa defender a homossexualidade, né? Mas é obrigação nossa, como seres humanos, proteger todos os seres humanos, inclusive os homossexuais e lésbicas. É só você lembrar de Abraão, que Abraão se juntou com os gays e lésbicas, né, digamos assim, lá de Sodoma e Gomorra, e foi lutar juntos, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Está na Bíblia. Não significa que Abraão estava compactuando com eles, né? Pelo contrário, quando o anjo chegou dizendo que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede, né? Ele desafia o próprio Deus, né? Mas Senhor, por que está fazendo isso? Veja, eu acho isso fantástico, pessoal, né? Mesmo Abraão sabendo, né, o comportamento daquele povo, né? Mas Abraão intercedeu por ele perante Deus, né? Interceder. Isso aqui é muito bonito, né? Para nós, assim, cristãos, né, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, não precisa, né? Tem alguns amigos que são homossexuais. Eu dei estudo bíblico homossexual durante muito tempo, né? Que ele ia na minha casa, né? E aos pouquinhos eu fui quebrando as barreiras, né? Ele estava com AIDS, ele estava num estado assim bem avançado, e eu tinha medo, né? Minhas crianças estavam tudo pequeno, ele era cabeleireiro, e aos pouquinhos a gente foi estudando, a gente foi criando um respeito mútuo, né? E depois a gente fez uma amizade assim, ele começou a fazer parte praticamente da nossa família, vinha, cortava meu cabelo, cortava da minha esposa, cortava dos meus meninos, e toda terça-feira ele passava amanhã conosco lá na nossa casa em Fortaleza, né? Foi morar lá no Pará, né? Foi voltar para sua família, porque realmente estava bem avançado o caso dele. Perdemos o contato, né? Na época não havia internet, essas coisas como existe hoje, né? Os meios de comunicação. Então, veja, por o fato da esquerda defender homossexuais, aí tem muitos da direita que terminam odiando os homossexuais, com discurso de ódio em relação aos homossexuais. Pessoal, é só a gente lembrar de Abraão, né? Isso é um Antigo Testamento, né? É só lembrar de como Abraão, que era uma pessoa temente a Deus, e como ele intercedeu pelo diferente, né? Deixa eu ver mais uma outra coisa, né? Porte de armas, né? De armas, um tema aí polêmico, né? Quando alguém defende a arma para defender a sua família, defender a sua propriedade, alguém que mora no campo, alguém que tem sua empresa, alguém que tem seu supermercadinho, que precisa ali de uma arma para se proteger, né? Como essa agenda é da direita, aí o pessoal da esquerda diz: olha, isso é contra, não querem fazer um bang-bang, no Brasil, aquela coisa toda. Por que isso? É porque é verdadeiro, é falso? Não. É porque essa agenda é do partido contrário, né? Quando, na verdade, a esquerda sempre foi defensora do uso de armas. Como foi que a esquerda fez as suas guerrilhas aqui no Brasil? Foi com flores nas mãos? Não, foi com armas roubadas, armas compradas, né? Como se faz uma revolução? É com flores? Não, era com armas. E elas sabem disso, né? Mas, para fazer o discurso antitético, aí condena o uso de armas por essas razões aí, né? Então perceba, pessoal, aí o outro é contra a questão de cotas raciais, né, nas universidades, né? Não é porque não seja justo, né? Mas é porque do outro lado, né? É uma agenda da esquerda. Pessoal, está dando para entender isso aí? Eu sei que nem sempre eu consigo explicar tudo isso com muita precisão, né? Eu sei que é muito complexo um pouco, mas veja, a gente tem que entender isso aí, como essas ideologias funcionam, né? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui, recentes, né? Que eu fiquei assim, eu fico horrorizado com essas coisas. Quando Maradona morreu, antes de Maradona morrer, já mencionei isso aqui em um vídeo, antes de Maradona morrer, Pelé tinha autografado, não sei se foi uma camisa, foi uma camisa, para o presidente do nosso país, né? O atual presidente.
Aí, por ele ter feito isso, eu não sei qual é a posição política do Pelé ou não, tal, mas a esquerda no Brasil, né, pegou pesado, né? Porque Pelé não é representante do Brasil, isso não é rei de coisa nenhuma, isso é não sei o quê. Algumas pessoas foram buscar lá a questões da vida privada do Pelé, que tinha uma filha que ele não reconheceu, que tem isso, que tem... Isso adventistas, pessoas que eu conheço. Pessoal, o que tem a ver a vida particular de Pelé com o fato de ele estar dando uma camisa para o presidente? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas perceba, quando a ideologia entra nessas coisas, né? Mas não parou por aí. Não parou por aí. Começaram a dizer, quando Maradona morreu, né? Começaram a dizer, ali sim, morreu o deus do futebol. Pelé não jogou coisa nenhuma, entendeu? Pelé jogava coisa nenhuma. Quem jogava mesmo era Maradona. Pessoal, observe bem. Eu posso não gostar de futebol, eu posso odiar o Pelé, mas eu não posso, pessoal, negar aquilo que é evidente, que é auto-evidente, porque tem verdades que são auto-evidentes. Tem verdades que precisam de uma representação, né, uma argumentação para que a gente possa entendê-la, mas tem outras que são auto-evidentes. Foi os especialistas do mundo inteiro, da direita, da esquerda, né, que disseram que Pelé não é apenas o melhor jogador da história do futebol, mas também é o atleta do século XX. Está lá Não foi eu que escolhi isso, não foi você. Se Pelé era da esquerda ou da direita, né? Por Maradona ser da esquerda, aí querem transformar Maradona em um rei que ele nunca foi. Ele é um príncipe, foi um príncipe, sem dúvida. Mas um rei não. O rei é o negão que ainda está vivo, né? Então perceba como isso funciona. Mas não para por aí. Eu vi algum tempo, algumas semanas aí, não sei se foi uma semana ou duas, não lembro, né? Quando o Brasil jogou, eu não estou assistindo o jogo, né? Não tenho televisão em casa, tem na internet, né? Mas eu não estou acompanhando, né? Então, tem muita coisa para eu fazer e não acompanhei, né? Mas minha filha gosta de futebol, ela está acompanhando e comentando comigo. Veja, pessoal, que eu não sei o que aconteceu, né? Vou falar até de algo que eu não vou ser até impreciso, provavelmente. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas que na internet estava dizendo um montão de pessoas, incluindo adventistas do sétimo dia, dizendo que não estava torcendo pelo Brasil, porque parece que a seleção tinha demonstrado um certo carinho aí para um presidente da República, alguma coisa assim, e as pessoas começaram a torcer pela Argentina. Pessoal, eu queria tanto, tem uma música do Gonzaguinha que ele dizia assim, eu queria tanto que você soubesse, eu queria tanto que você soubesse, pessoal, que isso não é uma atitude política, isso é uma atitude absurda, entendeu? Isso é um absurdo, quando você chega ao ponto de você deixar de torcer pelo seu país, para torcer por um país adversário, né? Isso é o pensamento marxista patológico, não é o marxismo clássico, não, esse é o patológico, né? Porque eu assisti um documentário sobre Trotsky, né? Que foi um dos mentores da Revolução Russa, né? E Trotsky defendia a ideia que se em nome da revolução ele poderia matar o pai, o filho, a esposa, né? E no documentário mostrava, né, que o pai dele, que era judeu, o pai dele horrorizado, né, com esse discurso dele, e perguntava para a mulher, né, dela o que ela achava, né, a mulher do Trotsky, né? Ela dizia, não, realmente se for pelo nome da causa, ele pode até me matar, né? Pessoal, sinceramente, eu tenho dificuldade para entender. Eu volto a falar, não sou idiota, já fiz teste cognitivo, não sou idiota. Mas olha, tenho um doutorado, né, tenho algumas faculdades, mais de 10 pós-graduações, mas eu tenho dificuldade, muita dificuldade para entender esse tipo de raciocínio, sabe? Eu tenho uma dificuldade tremenda. Se alguém puder me explicar isso, fazer algum desenhozinho e me enviar aí, eu agradeço muito, porque realmente eu não consigo entender isso. Em plena minha seleção brasileira, né, com todas as desgraças, né, que é a única
com o momentozinho que a gente se sente, né, um pouco emocionada quando a seleção joga. E eu ir torcer pela Itália, que eu amo demais a Itália, né? Mas o Brasil, quando joga com a Itália, é Brasil, entendeu? É Brasil. Agora, quando a Itália joga contra a Alemanha, aí eu sou Itália, né? Então, quando eu vejo essas coisas, isso mostra o quê? A patologia. Isso mostra a patologia. A patologia da esquerda, né, que é essa patologia aí, que isso aí foi comportamento da esquerda, né? E a patologia da direita, né? Não, eu sou contra as cotas raciais por causa disso. Não, não é por causa disso, é porque foi o pessoal do PT que instituiu. Eu sou... Por quê? Porque alguém colocou aí na internet, né? Rapaz, por que alguém coloca essas postagens, né? O negro conseguiu chegar na faculdade. E o cérebro tem cor? Realmente não tem cor, né? Aliás, tem a cor do cérebro, né? Mas, pessoal, quando você faz esse tipo de argumentação, quando alguém da direita, quando o adventista do sétimo dia da direita faz uma observação como essa, ele está mostrando a sua imbecilidade, entendeu? Por quê? Porque o negro chegar numa faculdade, por que devemos celebrar isso? Porque é muito mais difícil um negro chegar na faculdade do que uma pessoa branca. Será que temos que desenhar isso para você? Você que é da direita, né, patológica, né? Se você for da direita normal, não vai ter, você vai estar entendendo isso tranquilamente, né? Então, claro que é mais difícil em qualquer ambiente de trabalho para o negro ascender alguma coisa, é muito mais difícil do que ser uma pessoa branca. Se for um negro bonito, né, talvez ele leve um pouquinho de vantagem. Uma negra bonita, né, talvez leve um pouquinho de vantagem. Mas como o normal é ser feio, né, tanto branco como o negro, o normal é ser feio, então a situação não é fácil para o negro. Eu ensino algumas matérias na faculdade de Direito, e eu sempre digo para os alunos, olha, nos Estados Unidos fizeram pesquisas que quando uma pessoa vai para ser julgada, e se ela é negra, a possibilidade dessa pessoa ser condenada já é grandíssima. Grandíssima. Só pela cor da pele, irmão. Para vocês terem uma ideia. Então, não diga isso, né? Quando um jovem negro conseguiu ir para Harvard, né? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, nem para o branco, imagine para o negro. Um jovem negro conseguiu entrar na faculdade de medicina, na faculdade de direito, né? Dê os parabéns, não coloque nenhum comentário que venha desmerecer o esforço desses jovens, porque eu sou negro e eu sei o que eu sofri para chegar onde eu cheguei. E ainda hoje a discriminação existe, seja lá onde for, dentro da igreja, fora do trabalho, seja lá onde for, a discriminação existe. Em menor grau, é verdade, ou maior grau, mas ela existe. Então, pessoal, a nossa conversa aqui é mostrar para vocês, para todos nós, né, como a patologia, a ideologia patológica, ela pode ser um câncer nas nossas relações sociais e até mesmo afetar a nossa espiritualidade. Tá certo? Tem muita gente aí, eu vejo na internet, alguém dizendo assim, tem muitos da direita aí defendendo a questão qual foi o assunto, rapaz? Assim, defendendo a questão dos valores da família, né? Da cura gay. Dizer que, olha, eles deveriam, na verdade, lutar pela corrupção, não sei o quê. Como se uma coisa fosse antitética à outra, né? Como se você não pudesse valorizar a família e ao mesmo tempo não valorizar a honestidade, né? E coisa dessa natureza, né? Quando se diz respeito à sexualidade, né? Aí a gente fica assim, mas tem muitos da direita que estão aí no segundo, terceiro casamento, etc, etc, né? Pessoal, todos esses discursos são uns discursos muito fora de sentido, né? de coerência racional, histórica, filosófica, etc. Então, o que nós queremos fechar aqui com a nossa fala é o seguinte, vamos lutar
para que não sejamos dominados por ideologias nenhuma. E se tiver que termos uma ideologia, que essa ideologia seja a ideologia do Evangelho, né? A ideologia do Evangelho. Aquela ideologia que diz Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, prometeu voltar e espera que eu e você possamos cumprir a nossa missão neste mundo. E não uma ideologia que venha colocar em risco a nossa racionalidade, né? Que é a coisa mais preciosa que temos neste mundo, que na minha opinião é aquilo que nos faz semelhante a Deus, né? Pelo menos é isso que eu penso. Ok, pessoal, você pode discordar de mim, não tenha receio, pode colocar os seus comentários aí, deixe o seu like ou dislike e compartilhe esse conteúdo com os seus familiares, amigos e até mesmo inimigos. Um forte abraço e até a próxima.